Olá, bem-vindos a mais um Vamos, o primeiro do ano. Não sei se já tinha... Primeiro do ano? Então já estamos aqui, já vamos quase a meio do ano e é a primeira vez que Sim, gravamos? primeiro ano 2026. Boa. Depois de uma paragem de 2 ou 3 semanas. Sim, nós normalmente o programa sai às quintas-feiras, não é? E este ano tivemos a quinta-feira dia de Natal, quinta-feira dia de Ano Novo. Pronto, esta é a próxima quinta-feira. É verdade. Assim, disponível. Não, e porque para nós padres, o Natal, além do dia ser muito cheio, tem muitos dias de preparação. E muitos dias consequentes. Muitos dias consequentes. Sim. E mesmo para as pessoas, não queríamos cansar as pessoas nesses dias com tantas filhoses e com tantas coisas para tratar, não é? Então eles tinham de se sentirem na obrigação de ouvir os seus padres, não é? A conversar, a discorrer sobre coisas que às vezes se calhar não interessam assim tanto, embora a gente tente falar sobre temas que achamos que é importante as pessoas não passarem só pela superfície. É verdade. E caso possa aproveitar agora para dizer que ainda não tive ninguém a dizer um tema, a sugerir um tema para falarmos. Portanto, às vezes temos de ser nós a provocá-los. Pois. Acho que agora as pessoas mesmo assim, há algumas que são habituês, há outras que foram ganhando esses hábitos, mas foram ganhando esses hábitos também muito de boca a boca, ou seja, de conversa, Ainda no outro dia veio uma pessoa assim mais velha, que falámos lá do podcast da Bíblia, da leitura da Bíblia todos os anos, então foi lá assim de uma forma discreta à sacristia para dizer como é que isto se faz, não é? Então lá a coisa, e disse, olha, já agora se quiser, siga também este podcast. Vou ouvir. Por isso agora as coisas também podem ser assim, sim, feitas assim de uma forma mais personalizada, mas podemos pedir às pessoas. Então vocês querem que a gente fale sobre o quê? Ou querem qual é que é assim? Sim. Olha, os teus jovens, por exemplo, ou os nossos jovens. Pois, mas eu acho que eles não ouvem muito este podcast. Pois não. É mais para outro público. Mas pode ser, ou seja, vocês gostavam de ouvir o quê? Ou gostavam de ver o quê? Então, a gente, para chegar a todos, ou seja, este podcast, a lógica é poder chegar a todos. Eles chegam com os reels das redes sociais, aqueles cortes. Chegamos lá com essas coisas. Às vezes eles reagem. Sim. E eu acho que eles ouviram e eles não ouviram o podcast, eles só ouviram um minuto no Instagram. E o minuto normalmente é cortado assim. Sim. Temos de pedir à equipa para fazer mais minutos desses. Olha que no outro dia estava a carregar no Play lá para fazermos as transmissões das missas de semana. Sim. E acho que é no YouTube, ou seja, na plataforma em que nós transmitimos o YouTube, agora há lá um botãozinho que a gente pode carregar, que eu vou ver como é que se faz isso, que diz que automaticamente gera a transmissão no formato para depois nós fazermos um reel. Ou seja, na prática temos uma transmissão ou uma gravação paralela em que nós depois a partir dali tiramos uma parte daqui, tiramos uma parte da lá e podemos fazer um reel da missa. O das homilias é melhor não. É melhor não. Não, as pessoas também não sabem. Acho que esse nosso podcast é o podcast menos ouvido do mundo. Mas dominicais de sábado. Quer dizer, de normalmente sábado à tarde, é um podcast que se chama mesmo só Paróquia de Cascais e começou basicamente por causa de mim, que eu queria ouvir, não é? Que eu queria ouvir os retiros, as novenas, estão lá as coisas, todas as comunicações do Papa Francisco aqui na Jornada Mundial da Juventude, essas estão mesmo em vídeo, no Spotify nós conseguimos ver vídeo, em algumas, só no Spotify consegue-se ver se há formato de vídeo ou só formato de áudio. Mas esse podcast da Paróquia de Cascais foi basicamente, em vez de eu estar sempre à procura não sei quantas centenas ou dezenas de transmissões, estar ali num podcast, eu posso ir lá sempre que me apetecer. Mas sim, a lógica é onde podem ficar ancoradas as comunicações espirituais, de reflexão, de ensino, as homilias é o mais comum. Então houve um ano que fizemos as homilias, acho que foi do Advento, todos os dias, por isso a homilia da manhã, das 10 da manhã, depois acabava a missa e às 11 da manhã, como a homilia era mais curtinha, não demorava tanto tempo a fazer o upload, então fizemos durante um Advento, as pessoas puderam ouvir também
essas leituras, e houve 2 vezes que a novena de Natal foi feita também na igreja, ou seja, antes da missa ou durante a missa, e nós retirámos essa parte da missa só para pôr como novena de Natal. Mas quem quiser ouvir assim essas partes, e tem lá retiros espetaculares. Tu és um miúdo novo, isto já lá vão alguns anos, não é? Mas ires lá Mas buscar não pode dizer às pessoas que estão lá, porque depois, quando eu quiser fazer um retiro, vou lá copiar. Sim. São aqueles em etapas, que era sempre uma coisa boa, assim. E pronto, estamos a falar de quê? Mas, Estamos lá destes dias, pronto. o que é que fizeste nestes dias, sim? Então, nestas 3 semanas, desde o Natal. Que exagero, eu não sei o que é que fiz ontem, agora durante uma semana. Eu sei que fui a Santiago de Compostela. Pois foi, conta lá. Então não tenho grande ciência. Foste a pé? Fui de carro até um sítio que depois fui a pé. E mochila às costas. Mochila às costas. Sempre. É muito peregrino, mas muito paralelismo espiritual, né? A pessoa claro, como é óbvio. leva muita coisa, depois chega ao sítio onde vai deixar o carro e percebe que ainda pode deixar mais coisas. E depois, à medida do caminho, idealmente também se vão deixando umas coisas que não interessam. Foram quantos dias a andar mesmo? Foram 4 dias a andar, 4 mais ou dias a menos andar. 20 km por dia, que é mais ou menos a média ali do caminho português. Mas tu, no total, foram o quê? 7 dias? 6 dias? No total foram 6 dias. Então, um para ir, um para vir. E 4 dias de 4 dias de caminho. Apanhámos época muito baixa, Bom. baixíssima, porque foi entre o Natal e a passagem de ano. Melhor, até incluiu a passagem de ano. Passámos a dormir num albergue. A maioria das pessoas que estavam lá com muito pouco café. Sim, e de manhã, esse dia até foi o dia que saímos mais cedo. Acordámos. Que era o dia que chegavam a Santiago. O dia que chegámos a Santiago, como começou a chover, ia começar a chover a meio da manhã e início de tarde. Quisemos sair ainda mais cedo para não apanhar tanta chuva. A nossa chegada a Santiago estava a chover, ok, está aqui, fotografia rápida, que correu mal, não vamos tirar outra vez, vamos arranjar um sítio para dormir. E depois mais tarde vamos lá à Basílica. Vocês não tinham sítio para dormir em Santiago? Não, nós íamos sempre à caça de albergue, que é a dinâmica de peregrino. É assim. Mas em Santiago... A Santiago também há albergues. Só que nós depois, como éramos um grupinho... Podiam ter dito que eu tenho lá padres amigos em Santiago. Eu não vou dizer o que é que eu ouvi da vossa preparação da caminhada, porque eu acredito muito em Nosso Senhor e na providência divina. Mas a dinâmica de uma peregrinação Santiago é não preparar onde se vai dormir, porque os albergues não têm marcações. Não, mas isso é uma das coisas. Isso é uma coisa que tem que estar sujeitos a isso e fazer, e acho que é engraçado. Agora, não ter sítio onde ficar no início, ou não ter sítio onde ficar no fim... No início tínhamos. Mas no fim íamos ao albergue. E há muitos albergues em Santiago. O que acontecia é que os albergues são camaratas enormes. Claro. E nós, a primeira vez, ficámos numa camarata, ficámos com mais um holandês e uma japonesa, cada um muito diferente. Mas depois estamos menos à vontade. Não é? Nós éramos um grupo de 9, até com alguma dinâmica de grupo. Eram 9 ou 11? Éramos 9, comigo 9. E por isso, a essa altura, preferimos pagar um bocadinho mais e ficar em sítios nós só. Pronto, e isso foi isso que aconteceu também. Claro, isso também é uma dinâmica boa de peregrinação. Sim, e acabamos, isso foi ótimo também, irmos marcando em cada dia, vendo que queremos pagar mais 5 euros, eu não sei o que, para ficarmos só nós. Pronto, mas voltando aqui ao que interessa, eu acho que foi muito bom. Surgiu assim muito naturalmente com alguns jovens que quiseram e fazem, e portanto disseram, Simão, vamos a Santiago. E se fôssemos um dia a Santiago? Eu digo sempre que me dizem estas coisas é, eu só começo a planear ou a pensar se tivermos datas em cima da mesa. Então arranjámos umas datas, esta altura de exames é difícil para a maioria, o que até foi bom, não sermos muitos. Claro. Foi muito bom o grupo não ser muito grande. E pronto, e ficámos todos. Foi a primeira vez que eu fui, a primeira vez que todos foram a Santiago. Boa! E foi uma grande experiência. 2026. Grande experiência. É verdade, é verdade. E foram pelos caminhos de Santiago, aqueles com a setinha amarela. Sim. Português, tranquilo. Isso ótimo. Aliás, a pessoa que ia à frente era um dos responsáveis para organizar a peregrinação. Nunca tinha feito uma peregrinação na vida. Mas então ele ia à frente e nós todos contentes também. Quer dizer, e pronto, mas também não tem muita coisa a fazer porque é só andar. Seguir as setas. O caminho de Fátima tem setas, mas não estamos muito habituados a seguir assim tantas setas. Sim. Cada um vai fazendo o seu caminho, os grupos já sabem mais ou menos, preferem parar aqui ou preferem virar ali.
Mas Santiago não, é só setas, eu não preciso mais nada. Então está mesmo muito bem identificado. Sim. E pronto. Portanto, isso ocupou-me quase uma semana. Sim, foi do domingo da Sagrada Família até sexta à noite. Até sexta à noite. É Exatamente. quase a Epifania. Muito E bem. pronto, depois o que é que aconteceu mais por cá? Então foi o teu primeiro Natal como padre? Como é que foi? Foi. Faz-me lembrar, disse às pessoas, faz-me lembrar um casal que tem que se dividir entre duas famílias. Só que eu tenho. Pronto, aqui é o meu lado e o lado da minha mulher. Pronto, e então O lado da tua mulher é a igreja, são as Sim, missas. são as missas, tenho que vir aqui, não sei o quê. Pronto, depois, quando posso, vou ao outro lado. Pronto, é assim. Acho que Mas a mulher tem prioridade tem sempre. prioridade. Pronto, sim, querida, quando tu quiseres. Nunca pensei nisso. Mas boa. Sim, mas facilita, porque no seminário também nos habituei muito a, em alguns tempos fortes, não estar em casa. Sim. E isso acho que falámos disso também no outro podcast. E por isso, para mim, não é estranho. O Padre Nuno perguntou: então como é que vai ser cá o teu Natal? E eu: vai ser o que puder ser. Vai ser o que. Não, mas convém. Nós, mesmo assim, nós temos a sorte ou a graça de estar num sítio que estamos quase walking distance de casa. Ou seja, é muito fácil ir a casa tomar o café Sim. e voltar sem ninguém reparar, não é? Sim. Por isso é uma vantagem, entre aspas, mas também. Imagina que nós éramos de, não sei, Da Lourinhã ou de Alcobaça ou de longe, não havia hipótese, mesmo que tivéssemos tempo tempo de chegar lá, dar um beijinho e voltar para cá a voar. Por isso, se calhar também era um bocadinho mais libertador do género. Não temos que estar em dois sítios ao mesmo tempo, não é? Mas por outro lado também continua a ser bom. Podemos ter esta familiaridade, podemos ter esta vontade, pelo menos assim durante estes dias mais festivos, que também pode ser bom. Sim, acho que sobretudo no Natal, né? A Páscoa tem menos tradições familiares em geral. Sim. E por isso. São tradições religiosas sempre, Sim. Não é? São familiares, mas religiosas. Mas aí vive-se mais na paróquia, né? E não tanto em casa. Sim, é só no domingo de Páscoa depois, o cabrito assado. E os ovinhos lá para as criancinhas, lá no jardim. Manias. Mas pronto, então o primeiro Natal correu bem. O Padre que chamou a atenção? Disse, não, eu posso comentar uma coisa. O Padre Nuno, portanto, eu tirei o 24 à tarde para preparar as 2 ou 3 homilias de Natal que tinha de fazer. E não sei quando é que comentaram. 24 almoçámos. Eu até disse aqui a uns jovens com as famílias. Tinha o almoço em minha casa, tinha o almoço com os meus irmãos, depois tinha o almoço com a família mais alargada, a família não sei o quê. Tu precisavas do almoço lá de casa também. Tivemos o almoço de Natal lá de casa, que fomos comer um hambúrguer os dois. Comer um hambúrguer. E que perguntei ao Padre Nuno como é que era, como é que fazia com as homilias, já não sei o que é que perguntei. E o Padre Nuno disse: Simão, no Natal as pessoas não precisam de ouvir muita coisa, já sabem, precisam é que estejas feliz, alegre, transmitas a alegria do Natal. Acho que foi mais ou menos isto. E eu, para a primeira missa, até tinha, acho eu, bom conteúdo, uma boa imagem, uma boa coisa, mas estava nervoso. Mas estava mais nervoso porque era aquela coisa, muita gente que não vai muito, ou já vem gente de fora. Portanto, no fundo para muitos era a primeira vez que me iam ver. Aliás, eu apresentei-me no Natal. Apresentei-me e disse: olha, a maioria não me deve conhecer porque são familiares e pronto, sou o Padre Simão. E isso fez com que eu tivesse mais nervoso e menos feliz. Sim. E pronto, foi. Não foi as suas palavras. Foi. Eu não. Pronto, acabei a pensar. Tenho uma boa homilia, mas. Pronto, não era o suposto. Sim. E depois para o dia seguinte já foi mais tranquilo, porque já é mais. O domingo de manhã já são mais comunidades normais. Sim. Sim, de manhã, mas depois ao final da manhã e à tarde também deixam de ser comunidades normais. São comunidades também do almoço e do jantar de Natal. Mas sim. Foi engraçado. Pronto, depois tive ontem o almoço de padres. Boa. De Natal. Eu já não lembrava que era almoço de Natal. Nem falámos, porque portanto, quando voltaste eu já não estava cá e depois só voltei à noitinha. Então, em primeira mão para mim, como é que foi podemos falar sobre o almoço dos padres? Eram muitos, eram poucos, eram mais lá da região do Oeste? Eram mais, eles quando vi, da mesma geração. Eu cheguei atrasado. Pois, eu vi-te a sair daqui e a pensar, mas ele disse que ia almoçar, como é que... Eu cheguei atrasado porque eu tinha missa na Caires ao meio-dia e o almoço era à 1h30. Tu ainda foste à missa? Eu pensava que já ias diretamente para o almoço. Mas era só à 1h30. Eu cheguei à 1h50 e pronto, já sentados, mas... E levaste os presentes de Natal ou quê? Levei. E era no refeitório? Era no refeitório. Mas no refeitório cá em baixo? Sim, portanto foi no seminário menor, em Penafirme. O refeitório cá em baixo, tinha lá os 3 seminaristas que estavam no dia de aulas, portanto foram lá um bocadinho. Mas o refeitório grande, o refeitório do meu tempo? Grande, o refeitório. Era boa, giro. Eu gostava de ter ido lá
primeiro também para estar com os padres, não é? Mas depois tens que me contar quem é que são os padres, que é para ver se eu sou convidado para o ano ou não, e se digo sim ou não. Mas depois também para matar saudades de Pena Firme, foi a minha primeira nomeação, também foi perfeito o pré-seminário, por isso aquilo foi também a minha casa. Sim. Durante 5 anos. Casa fria? É muito fria, sim. Mas... Então o almoço cá em baixo eram quantos padres? Eram da tua geração? Eram da zona lá do Oeste? Como é que era assim o tom? Acho que a maioria do Oeste, mas ainda há alguns de Lisboa. Eles, quando olharam para mim, acharam-me estranho Cascais ter vindo de Cascais. Está mesmo na ponta. Não vai lá. Demorei 1h15 a chegar lá. Sim. E por isso é fácil não querer ir a lado nenhum. Sim. E por isso é que eu quis ir, porque nunca me apetece. Tem a ver com o tema, que se nós tivermos tempo, está aqui exato, também. Exato. Mas estavam uns 20, 30 padres. Nem me dei aqui os temas da coisa, mas pronto, vai falando enquanto eu estou a mudar aqui o texto. Foram uns 20 ou 30 padres. Alguns novos, eu acho que esta geração nova, onde eu me incluo, tem alguma sensibilidade para este tema da fraternidade sacerdotal, pelo seminário, e porque estão mais sozinhos, ou estão no início querem falar mais, mas depois também muitos padres mais velhos. Estávamos há bocado a falar do Padre Gregório, o Padre Rui Silva, o Padre Hugo Gonçalves, o Padre Ricardo Franco. Portanto, são padres que não são de toda a minha geração, mas que foram, e assim a maioria de mais do Oeste. Pronto, é bom haver estes padres que dinamizam esta comunhão sacerdotal, também como falámos, e posso também introduzir então o tema que vamos falar hoje, que é esta carta apostólica que o Papa Leão escreveu aos padres, ou pelo menos por ocasião do 60º aniversário de dois decretos do Concílio Vaticano II sobre os padres e sobre a formação presbiteral. E então escreveu uma carta aos padres chamada Uma Fidelidade que Gera Futuro, e era sobre ela que íamos falar um bocadinho hoje. Tem assim um texto com 30 pontos, muito fácil de ler, que o Papa escreve aos padres a motivar e a dar algumas coordenadas também para avançar. E este texto da fidelidade que gera futuro, olha, fez-me lembrar uma expressão que nunca mais me esqueci depois de ler, que o Padre Ricardo Neves dizia acho que está naquele livrinho dos noivos. Eu nunca conheci o Padre Ricardo Neves em pessoa, mas... Não. Está naquele livrinho aos noivos do CPM dele, que fala que a importância de ter uma fidelidade criativa. Que é uma coisa um bocadinho contraditória, não é? Porque a fidelidade à partida é guardar alguma coisa, manter alguma coisa, e a criatividade, este gerar futuro, tem a ver com a novidade do que vai para a frente. E este tema da fidelidade que gera futuro é interessante porque é sendo verdadeiramente fiel que somos criativos, e é sendo verdadeiramente criativos que somos fiéis. Não é? E portanto geramos futuro não como com coisas novas, mas sendo fiéis ao depósito da fé. Pronto, e é curioso que o Papa termina não, mas diz aqui no primeiro ponto, mas termina o primeiro ponto a dizer que a desejada renovação de toda a Igreja depende em grande parte do ministério sacerdotal. O que é curioso, porque é por isso que muitas vezes vou dizer assim... Isso é uma citação do concílio. Sim, pronto. Mas que é... Muitas vezes encontramos os leigos muito mais preocupados com os temas dos padres do que os próprios padres. Sim. Porquê que os padres não podem casar? Quer dizer, no seminário nunca ouvi esta pergunta a ser feita. E vou a qualquer grupo de jovens e está lá essa pergunta, não é? Porque é isto, porque é aquilo. Porque é engraçado todos termos esta consciência de que o entender a Igreja implica entender o ministério ordenado, não é? Sim. E por isso, quanto mais eu aprofundo e esclareço o que é o ministério ordenado, melhor vou entender o que é a Igreja. Há aqui algumas coordenadas, vamos dizer assim, novas, até depois do Concílio Vaticano II, como a sinodalidade, que esclarecem um bocadinho tanto o que é a Igreja como o que é o ministério ordenado, não é? Pronto, mas pá, Nuno, o que é que tem a dizer? Não, eu tinha lido, achei curioso, isto saiu pá, no dia 22 ou 23 de dezembro, e 23 foi o nosso dia de confissões o dia todo,
A 24 era já Natal, ou seja, os últimos preparativos. Tivemos lá o nosso famoso almoço de Natal, que eu não sabia que era o nosso almoço de Natal, mas passou a ser. Depois foi as celebrações todas de Natal, com as festas todas. E de repente, pai, no dia, não sei, no 25 à tarde ou no 26, num daquelas notícias que aparecem assim da agência Eclésia ou do Vatican News ou uma coisa qualquer do género, o Papa escreveu aos padres. Escreveu aos padres e eu não sei de nada, mas o que é que se passa? Então fui à procura e dizer, calma aí, isto é uma carta apostólica com 30 números, não é uma cartinha, deseja a todos um bom Natal e um próspero ano novo, não é? Então tem que se ler. E pronto, e li na altura, só logo nessa altura da semana do Ano Novo e do Natal, ou do Natal e do Ano Novo, e agora, hoje de manhã, li outra vez, porque me esqueci de trazer o que tinha lido de casa, então tive que imprimir outra vez aqui do Centro Pastoral, e li outra vez, e foi engraçado, porque agora era mais fácil de ler, mesmo não tendo memória do que tinha lido há 15 dias atrás, ou uma semana atrás, foi mais fácil de ler, por isso eu... gostei, não sei. Nós, no meu tempo de seminário, principalmente no seminário de Almada, mas também ainda no seminário dos Olivais, nós tivemos os padres assim mais velhos, padres claramente do concílio, ou seja, o seu momento de igreja, definidor de igreja e de participação e de serviço na igreja, foi o concílio. Por isso nós fomos um bocadinho também assim em linha indireta, ou seja, vindo daqueles que estiveram lá, ou seja, não foram padres conciliares, não eram bispos, não eram nada, mas até houve 2 que viveram em Roma no tempo do concílio, por isso muitos aquilo que nós, se calhar, melhor aprofundámos foram os textos do concílio, no seu espírito, né? no seu entusiasmo, nas suas raízes, o padre Zé Ferreira mais na lógica da liturgia, do Sacrosanto de um Concílio, mas depois o padre Joaquim Duarte, que era o diretor espiritual do Senado de Almada. Ele era de que área? Ele estudou o quê? De espiritualidade. Estava em Roma a estudar espiritualidade nos anos... Teve lá 3 anos, foram os 3 anos do Concílio. O Concílio foi de 62 a 65. Eu não sei se ele teve lá de 62 a 64, 63 a 65, mas uma coisa assim parecida. E muito os textos da Igreja, não é? A Lumen Gentium e o Gaudium et Spes, mas depois também estes textos sobre a formação sacerdotal, o Optatum Totius, e sobre a vida do padre, né? O Presbyterorum Ordinis. Ele comprou a edição do Presbyterorum Ordinis, que depois a coisa, como é que se diz, a gráfica foi à falência, não sei o quê, então tinha lá... não era a Rei dos Livros, devia ser para aí uma que estava mais ligada à igreja, assim, uma coisa assim de género. Então ele comprou as caixas todas, então tínhamos livrinhos dos anos 60 da Presbyterorum Ordinis, que eu ainda devo ter ali na minha estante, que ele dava a todos os seminaristas para lerem, e quando nós dizíamos que aquilo era uma seca, quer dizer, se é uma seca não pode ser ordenado padre, então nós íamos logo ler naquele dia, né? Por isso foi um bocadinho recordar esse espírito do concílio que nos foi dado também no ambiente e na formação do seminário. Por outro lado, eu sou padre há 23 anos. Certo. Ou seja, em termos de vida útil de padre, posso estar ali a meio. Mais coisa, menos coisa. Ou seja, se tudo correr como Deus quiser, é o tempo que Nosso Senhor quiser. Sim. E vai ser ótimo, vai ser espetacular. Mas segunda média, estou a meio da idade de padre, não é? E por isso há algumas coisas que nos recordam o início, não é? Mas que já têm aqui cicatrizes, músculo, feridas, não é? E isso também foi bom, foi bom. Por isso há aqui alguns apontamentos que a gente pode agora ler assim, 5 minutos para cada número ou para cada capítulo destes, como está aqui o serviço, a fraternidade, a sinodalidade, a missão e o futuro, e ver um bocadinho também aquilo que já é a nossa experiência. Mas gostei de ler. Há uma parte, não sei se estava inspirado pela primeira leitura, mas ontem tive uma reunião de equipa de casais. E pronto, é uma equipa de casais nova para mim, ou seja, começou agora este ano, por isso eles já têm ali uma certa dinâmica e eu estou a entrar. Posso falar nisto à vontade, porque eles nem sabem sequer que existe um podcast, não é? Mas lá na oração inicial, lá o casalinho que estava a animar essa parte da oração inicial decidiu fazer os propósitos do ano. Então cada um de nós escrevia os propósitos do ano, não é?
num papelinho para ir de 5 centímetros ou menos de 5 centímetros, não é? Por isso era mesmo pouca coisa, e depois eles guardavam num saquinho lacrado, não é? E depois no ano a seguir, pelos vistos, é sempre a primeira reunião do ano, é sempre naquela casa, não é? Pelos vistos, então no ano a seguir eles iam dar os propósitos do ano para a gente avaliar. E deram-me a mim também, eu, propósitos do ano, mas eu não sei o que é que vou fazer amanhã, qual é que foi o ano. Então eu posso dizer em primeira mão, eles não estão a ouvir, não é? Mas aquilo que me saiu foi aprender e crescer. Ou seja, continuar a aprender, continuar a ler, continuar a estudar, continuar a ver não só os desafios que me são colocados, mas aquilo que é também a minha, se quisermos, a minha inclinação, a minha inspiração, não é? E depois crescer, ou seja, continuar a desenvolver na vida de oração, na vida pastoral, não é? Depois pus lá assim uns itens não sei quantos, que convém não dizer, não é? Que é mais de vida interior, mas faz-me lembrar aqui também o tom desta carta, ou seja, não descurar a formação contínua, a formação permanente e manter uma vida com Cristo viva, intensa. Não é? Mas pronto, então este é o tom, foi assim que eu li este texto. Gostei de ler, ou seja, não houve assim nada de novo, nenhum rasgo, mas foi giro balizar, foi giro integrar todas estas coisas e foi engraçado de ver aquilo que já fazia parte dos ensinamentos do concílio, se calhar aí sim como uma novidade da vida sacerdotal, mas depois também agora com estes últimos traços das circunstâncias, das comunidades agora não serem, as comunidades tipo não serem tão como eram antes, não é? E por isso os desafios são diferentes também para a vida do sacerdote, esta lógica da sinodalidade e do lugar do sacerdócio na vida e na missão da igreja, por isso há assim, algumas coisas diferentes, mas vamos lá falar sobre isto, que é para ver se sim, posso também dizer que é sempre bom pensar nisto quando lemos um documento destes do Papa. O Papa escreve para os padres de todo o mundo. Sim. E por isso a nossa... a ideia que as pessoas têm de padre, que seja aqui de Cascais, da Diocese de Lisboa, ligada a um movimento, a uma paróquia, o que for, não tem nada a ver às vezes com o resto do país, quanto mais com o resto do mundo. Sim. E por isso há aqui coisas que para nós já são mais tranquilas. Mas por outros sítios, imaginar que não existe isso, como é que seria a nossa vida, não é? Sim, está ali aquela coisa do cuidado dos padres, não é? Do cuidado dos padres na idade adulta, na idade já velhinha, assistência de saúde, o Estatuto Económico do Clero, sim, esse cuidado da vida dos padres, comum, não é? E a vivência em comum, são coisas que para nós, graças a Deus, pelo menos eu já as recebi. Sim. E em alguns sítios ainda têm de ser conquistadas, dar passos. Sim. Pronto, mas vamos lá então. Então vá, fidelidade e serviço, ou seja, começa logo, ou seja, o Papa Leão diz que gostava de reler os textos, né, da formação dos padres e da vida do presbítero, que foram dos últimos textos, ou seja, foi na última sessão do concílio que foram aprovados com a média normal do concílio, 2.500 padres a favor, 3 contra ou 3 abstenções, não é? Por isso, isto é mesmo, às vezes quando nos dizem que o concílio foi assim uma coisa estranha, manipulada, do espírito maligno, essa era a proporção, ou seja, não eram 1.200 para um lado e 1.300 para o outro, e procurou-se sempre o máximo de consenso possível, não é? Embora, como é óbvio, não é a maioria que dita a voz do espírito verdadeiro, mas pronto. Mas esses textos foram decididos com esse tipo de votação. Mas depois ele diz que gostava de relê-los nesta tonalidade da fidelidade, não é? E depois dá assim 5 pontos, não é? Fidelidade e serviço, a fidelidade e fraternidade, a fraternidade e sinodalidade, a fraternidade e missão, e a fidelidade e futuro. Então damos aqui 5 minutos para cada um destes, pode ser? Se calhar nem tanto. Então, fidelidade e serviço. Sim. Eu ia só começar, que é um tema que entra um bocadinho na fidelidade e serviço, mas já vem antes, que é o Papa, por várias vezes, na mesma frase, coloca a palavra fidelidade e conversão. Sim. E por isso a fidelidade... Isso é a base, sim. Fidelidade é uma graça, mas é uma graça que se recebe respondendo a esses apelos de conversão contínua, sim.
A fidelidade não é o estarmos firmes e hirtos e seguros e paralisados, não é? Mas é um dom que se recebe de Deus e para não se perder, não é? Nos conduz a esta conversão contínua. Conversão contínua a Cristo, não é? Em primeiro lugar, à sua vontade, ao seu espírito, mas uma conversão depois também de hábitos, se for caso necessário, na unidade da Igreja, sabendo qual é que é o nosso papel. Nós não somos padres sozinhos, mas já vamos chegar lá quando for a parte da fraternidade. A fraternidade e serviço. Engraçado que eu esta aqui tive que voltar atrás a dizer, será que ele se enganou? É porque o tom deste capítulo foi a comunhão com Jesus, ponto. Sim. Ou seja, nós vivemos, não é? Nós vivemos nesta obediência a Jesus e à sua vontade naquilo que é a nossa vida diária, não é? Da oração, da prática dos sacramentos. Por isso é engraçado ver que o serviço, antes de ser uma atividade, não é? O serviço, antes de ser uma ocupação, sim, o serviço é uma natural identificação com o Nosso Senhor, porque é uma vida dada, ponto. Por isso, quanto mais nós estamos perto de Nosso Senhor, mais a nossa vida se transforma em serviço, mesmo que não seja visivelmente ou aos olhos humanos muito operativa, muito prática. Por isso eu tive que voltar atrás para saber se o Santo Padre estava mesmo a querer falar sobre isto. E de facto, a nossa vida de padres é mais fecunda, não porque tem muitas atividades organizadas por nós, preparadas por nós, respondidas ou correspondidas por nós ao que são os apelos dos outros, não é? Mas a nossa vida é mais fecunda quanto mais estamos unidos a Cristo. É. E isso acontece. Sim, sim. Então, se me permite, posso ler aqui uma frase que eu acho que o Padre Nuno já introduziu, mas depois até podia ser bom comentar um ou outro destes aspectos com os 23 anos de experiência, não é? Até aqui, para mim. Sim. É o número 7, não é? O 7. Também sublinhaste. A obediência ao próprio chamamento constrói-se todos os dias através da escuta da palavra de Deus, da celebração dos sacramentos, em particular o sacrifício eucarístico, da evangelização, da proximidade aos últimos e da fraternidade presbiteral. O Padre Nuno, quando lê quer dizer, com 23 sim, anos, tem momentos muito particulares com cada um destes, não é? Sim. Ou seja, eu quando olhei para isto, aquilo que me chamou mais a atenção foi a chamada fraternidade presbiteral. Aqui, depois lá mais à frente, olha-se para a fraternidade presbiteral, ou seja, o tom que o Papa Leão dá é não deixar padre nenhum sozinho. E é engraçado que pronto, na minha vida aqui de padre, eu vim substituir, mas vim depois de um padre que na altura tinha 80 anos, não é? E com a sua idade tinha muitos amigos, mas amigos padres, a maior parte deles já estavam no céu. A boa parte deles até estavam em Fátima também reformados, por isso ele estava, e alguns até eram bispos e tudo, por isso ele até estava bem acompanhado. Mas neste sentido de atenção, de cuidado, de preocupação, de facto havia um movimento, se quisermos, mais natural em mim. Agora, a fraternidade no sentido daquilo que tu fizeste ontem, não é? De irmos para uma almoçarada ou de irmos jogar à bola, coisas que eu, quando era mais novo, padre, fazia mais naturalmente e era muito bom. Ou seja, mesmo aqui entre padres da vigararia, um jantar simples, como nós, em vez de jantarmos a correr em casa, jantamos a correr na casa do padre ali ao lado, e nesses jantares a gente partilha a vida, prepara coisas, discute assuntos, conversa sobre as coisas. E essa parte aí, de facto, se não for sustentada, se não for alimentada, nós vamos ganhando ali calo e obesidade espiritual. Tudo o resto, todas as outras coisas, nós podemos crescer sempre, mas fazem parte, graças a Deus, da minha obrigação. No sentido Sim, claro. De, mesmo que eu não partisse de mim, mesmo que não fosse essa a minha preocupação, até mesmo pelo meu estilo de pessoa, não é? De procurar ser uma pessoa
responsável, ou seja, de corresponder às coisas. Por isso, eu olho para isto mais como uma graça de Deus do que um esforço da minha parte. Ou seja, a escuta da palavra de Deus, claro que posso estudar melhor, posso ter um tempo de meditação mais prolongado, mas tenho que fazer, porque todos os dias temos que fazer várias homilias a partir da Sagrada Escritura. Todos os dias nós nas conversas de atendimento espirituais nos recordamos da palavra da Escritura. Há tantas coisas que naturalmente, não é, nos obrigam a esta vida da escuta da palavra de Deus. E depois temos aquilo também que tu tiveste agora neste princípio do tempo, ou seja, quando somos desafiados de uma maneira assim um bocadinho mais cuidada e mais aprofundada a conhecer qualquer coisa da Sagrada Escritura. E por isso é uma coisa que nós nos devíamos desafiar mais. Não sei, também já fizemos aqui os ABCs da Sagrada Escritura, que também me obrigou a estudar outra vez, ou a reestudar, e por isso este encanto é bom, ou seja, é uma área do saber teológico que a mim me interessa muito, ou seja, e que nem sempre foi assim, né? Mas pronto, a evangelização cada vez mais, né? A proximidade dos últimos, de facto falta aqui às vezes quando a gente se habitua ou cria hábitos ou cria estruturas mais de nós é que somos procurados, nós é que somos buscados, as pessoas vêm ter connosco, as pessoas vêm ter connosco, as pessoas vêm ter connosco, e nós vamos respondendo a isso de uma forma simples, mas às vezes de uma forma pouco livre, né? De facto, essa preocupação com os últimos fica mesmo para o último lugar. Ou seja, e a visita aos doentes, a chamada, a mensagem. Até porque ou seja, pelo menos eu encontro em Cascais uma estrutura que já faz isso, independente do padre. Sim, mas eu claro não é... sempre que se proporciona esta busca, o senhor padre pode vir cá, não sei o quê, ali neste tempo do Natal e do Ano Novo e noutras alturas assim também, dizendo, vou já, ou seja, não tenho nenhum reunião, não está cá ninguém, ou seja, ninguém vem aqui ter comigo para esta tarde, vou já. E esses tempos gratuitos são tão bons, mas são tão bons e decisivos para tanta gente, não é? A começar por nós padres, não é? E de facto é como diziam lá os alemães, é assim uma iniciativa que eu tenho que preparar melhor para ser mais natural e para ser mais óbvia, mais clara. Pronto, eu ainda deste tema deste capítulo da fidelidade e serviço destaco duas coisas. Uma que é o Papa Francisco insistia muito e que eu acho que no seminário foi muito importante, que é aqui no ponto 9, mas é o tema de o pastor tem de saber ser ovelha, não é? E quanto melhor souber ser ovelha, melhor será pastor. Sim. Diz o Papa, ao longo de toda a vida somos sempre discípulos com o constante anseio de nos configurarmos a Cristo. É verdade. E outro ponto é o tema, aqui no ponto 12, fala do seminário como escola de afetos. Sim. Depois tem aqui um texto que o Papa escreveu aos seminaristas que eu acho muito bonito. Não há nada em vós que deve ser descartado, mas tudo deverá ser assumido e transfigurado na lógica do grão de trigo, para vos tornardes pessoas e sacerdotes felizes, pontos, não obstáculos ao encontro com Cristo para todos aqueles que se aproximam de vós. Eu acho que isto é muito interessante, primeiro porque Nosso Senhor não ordena homens perfeitos, mas homens com feridas, homens com já algumas cicatrizes, mas outras feridas ainda por curar. E deve vir-se tudo. Sim, isso deve vir tudo à oração. Mas eu acho que é bonito também em 6 meses já ter visto como as minhas feridas me ajudam a perceber melhor as feridas das pessoas. Sim. E por isso a importância de eu olhá-las, de eu as olhar de frente, não é? E não descartar nada. Isso eu acho que é importante também para a vida das pessoas. Pode ser um bom ensinamento não apenas para os padres, mas quanto mais resolvido eu for, quanto mais cicatrizado eu for, mais poderei ajudar os outros também nesse processo de cura. Imagino que já foram mais de 5 minutos neste tema. Sim, mas eu acho que é o maior, é o maior prato. Sim, mas depois as outras também já foram afloradas. Depois começa a fidelidade e fraternidade. E aqui esta fraternidade sacerdotal, ou seja, do presbitério, diz o Papa Leão que é um elemento constitutivo, né,
da identidade dos ministros. Não é um ideal, não é um slogan, mas o padre não é um padre sozinho, ou seja, não nasceu padre sozinho, não vive padre sozinho, a sua missão não é sozinho, mas faz parte de um corpo, quanto mais não seja ligado à cabeça na diocese ou naquilo que é a igreja, sempre um responsável, não é? Neste caso, os padres diocesanos, a um bispo, ou seja, mesmo que fosse só um bispo, era um corpo, um bispo com um padre, não é? E por isso faz parte do próprio ser sacerdote fazer parte de um corpo presbiteral, em união com o seu bispo, e também com uma certa relação do sacerdócio comum com todos os fiéis. E para isso é preciso cuidarmos, não é? que essa fraternidade, que é constitutiva, ou seja, que faz parte da essência do presbítero, então depois se manifesta e seja cuidada na sua vida. É aqui na parte, no número 17, né, falar sobre estes novos desafios da vida dos presbíteros, sobretudo no Ocidente, relacionados com a mobilidade atual e a fragmentação do tecido social. Então, diz o Papa, faz com que os sacerdotes já não se encontrem inseridos num contexto coeso e crente que sustentava o seu ministério do passado, ou seja, já não vive na aldeia, já não vive na vila, já não vive numa sociedade em que ele era mais um membro, sim, tinha palavra e nem todos iam à missa, mas todos conheciam o Senhor Padre, que era vizinho, que era amigo, e cuidavam e preocupavam-se, e os desafios constantes, não é, dos mais novos, dos mais velhos. Hoje não é? É um filme, não é? Ou pode ser um filme. Por isso, como dizia, estamos mais dispostos, ou podemos estar mais dispostos às vicissitudes da solidão. Mesmo no meio da confusão podemos estar mais sós, porque há menos esta experiência de comunidade, de familiaridade, e como os sítios são mais longe uns dos outros, não é? Estamos também mais longe dos padres, cada vez há menos, não é? E essas vicissitudes da solidão podem apagar o impulso apostólico e pode causar também uma triste reclusão em si mesmo, um triste fechamento. Por isso é preciso, diz o Santo Padre, cuidarmos mais uns dos outros. Por um lado, como padres, não é, no presbitério, mas depois também como igreja, né, das comunidades cristãs com os seus pastores. E continuar, principalmente, cuidar dos mais nas alturas de maior fragilidade por causa da doença ou por causa da idade. Depois, por outro lado, isto aqui desafio-te a ti, não é? Acho que é um bom desafio para nós. No número 18, termina a dizer o 17, a dizer que é preciso investir e promover formas possíveis de vida em comum. Ou seja, não vivermos sozinhos, mas ver até que ponto é que podemos viver em comunidade ou em espírito de família, sim, essas coisas todas, não é? E já agora, dizer, para quem não sabe, que isto não acontece só com os padres que trabalham na mesma paróquia, mas às vezes há padres de paróquias vizinhas que, por isto mesmo, para tentar viver em comum, com tudo o que tem de bom, vão ver para a paróquia do lado. Sim. Com o padre. Quando cheguei aqui à paróquia de Cascais, vivi sozinho, e foi a primeira vez na vida, não é, com 31 anos, que vivi sozinho, e soube muito bem. Vim em outubro, por isso outubro, novembro, dezembro, não é? E depois em janeiro veio para cá um padre. Na altura o padre Walter veio e ficou lá a viver na casa paroquial, mas entretanto a casa paroquial, até porque não tinha condições, tinha condições, mas era preciso haver assim umas pequenas melhorias para valorizar ainda mais a casa, para termos lá os dois padres, não é? Então o padre Walter na altura saiu e foi viver para o Estoril, depois entretanto eu também fui viver para a casa paroquial do Estoril, mas depois ele já não voltou a viver na casa paroquial de Cascais, não é? E quando eu voltei a ficar sozinho e já me custou. Ou seja, para quem experimenta viver, nem sequer era comunidade, porque cada um de nós, ou seja, nós não temos um ritmo de vida comunitário. Podíamos ter, mas não temos. Não temos aquela coisa de temos o horário da manhã da oração, temos um horário do almoço não sei do quê, temos um horário... Seja, nós somos padres seculares, e por isso quando é possível ou quando nos lembramos potenciamos isso, outras vezes nem por isso. Mas o simples facto de vivermos
de vivermos juntos, ou seja, vivemos na mesma casa, podemos nos cruzar mais vezes, estamos mais atentos também às circunstâncias um do outro, sabe? Quando eu fiquei doente, também estavas doente. A comunhão na a doença. Comunhão na doença também é bom. Mas pronto, mas está aqui, em relação a esta coisa de procurarmos viver em comum, o Santo Padre diz... É necessário recordar que a comunhão presbiteral nunca pode ser determinada por um nivelamento de indivíduos, carismas ou talentos que o Senhor derramou na vida de cada um. Não é? Por isso é importante que nos presbitérios ou nos presbíteros diocesanos, mediante o discernimento do bispo, se consiga encontrar um ponto de equilíbrio entre a valorização destes dons e a salvaguarda da comunhão. Uhum. Por isso é uma coisa engraçada que é nós não somos anjos, né? Temos as nossas manias, temos as nossas raízes, temos a nossa história, temos o nosso feitio, né? Mas é importante valorizar essa diversidade de dons, mas não impô-la, não é? Não, por isso encontrar esse equilíbrio. A comunhão presbiteral e, se quisermos, como é que se chama esta coisa? As unidades, não é? Pastorais não são automáticas, mecânicas, nem espiritualoides. Não é? Por isso, sermos todos iguais é uma seca, criamos guetos, não é? Criamos aqui o nosso mundinho e também não nos ajudamos tão bem, mas sermos também muito, muito diferentes também, se calhar, é mais difícil de naturalmente exercer essa comunhão. Por isso, encontramos aqui este equilíbrio, nos valorizarmos na diferença, não é? Para mim, continua a ser um desafio ter um padre que é metade da minha idade, quase, não é? Por isso, para ti também deve ser também um desafio olhar para um velhadas que tem o dobro da tua idade, mas que vais chegar cá no instante, não é? Por isso, essa diferença de idades, às vezes também tem perspectivas, tem mundos. Dizer-me que nem conheceste o Padre Ricardo, para mim só precisa dar 3 partes de estalos e dizer coitadinho de ti, pá, não sabes o que é a igreja em Lisboa. Mas pronto, mas é bom porque aquilo que nos marca não é as nossas diferenças, não é? Como afastamento, mas as diferenças como riqueza pessoal e, sobretudo, riqueza na atividade pastoral. Mas não é fácil. Não é fácil, nós vemos como às vezes alguns padres ao viver juntos aquilo dá faísca. Sim. Mas aí eu acho que nem é por vamos dizer assim, carismas ou maneiras de pensar a igreja. Eu acho, de facto, acho que era o São Tomás que dizia, quer dizer, se houver um mosteiro só de santos vai continuar a dar faísca. Claro, né? Somos faz parte. Homens, humanos, pessoas com as suas tendências e vícios e problemas e virtudes. Lembrei-me, o Steve Jobs, houve uma altura que despediu, penso eu, o número 2 dele, porque ao fim de não sei quanto tempo nunca tinha tido uma opinião diferente da dele. E ele diz, pá, então não estás aqui a fazer nada, vai-te embora. Basta eu, sim. É verdade. Mas é mesmo uma tentação, em todo lado, é mesmo uma tentação, nós só queremos estar rodeados de pessoas que pensam como nós. Porque é muito, muito mais fácil. Mas é uma seca. Sim. É uma seca. Mas é conforto, não é? E tu não sabes isso, mas tu em muitas coisas não parece, mas tu és muito igual a mim. E por isso eu preciso de crescer. Não sei se não parece para mim ou para as pessoas. Mas... Não, para as pessoas e para ti também, mas pronto, mas para as pessoas há algumas coisas, mas são coisas que eu gosto em mim, são coisas que eu valorizo, são coisas que marcam um bocadinho também a minha identidade. Foi uma declaração de interesse. Que o Padre Nuno gosta das coisas em que eu sou igual a ele. Não. Só para dizer que às vezes a gente discute mais, a gente, não nós os dois, mas as pessoas, não é, discutem mais com pessoas iguais a nós, não é? Nós não discutimos assim tanto, mas algumas coisas, ou seja, se calhar com o Padre Mendo aqui, que nós éramos se calhar muitíssimo mais diferentes assim, humanamente falando, ou seja, graças a Deus, e foi mesmo graças a Deus e às circunstâncias que foi, ou seja, aquilo criou aqui uma máquina engraçada, ou seja, um diz mata, outro diz esfola, não é? Um faz uma coisa, mas o outro complementa, e depois o outro desafia, e depois o outro, que era engraçado, não é? E era engraçado porque havia coisas que eu naturalmente não fazia,
mas que ele fazia com todo o gosto e com todo o interesse e despachava aquilo tudo num instante e que era ótimo, e fazia coisas, se calhar, que ele se sentia mais incomodado ou sem saber bem como fazer, e que eu fazia aquilo também com mais... Por isso era uma coisa engraçada. Contigo também é engraçado, mas vai ser mais desafiante para mim, porque tu és, em algumas coisas, és um espelho de mim que eu ainda estou muito escondido. Sim, é verdade. Mas isso é normalíssimo. Sabes que eu às vezes coloco-me no teu papel, no teu lugar, não é? Nunca tive padres tão com tanta diferença de idade como tu tens de mim, não é? Mas às vezes ponho no teu lugar. Eu lembro como é que eu era padre novo, e é preciso neste momento, ou seja, eu acho que nestes primeiros 2 anos, é preciso que batas na parede, que atires a semente para este lado, que vais para não sei para onde, ou seja, é isso que é necessário fazer. E eu estou cá, estamos cá para nos ajudarmos mutuamente, e não vais cair sozinho nunca, não é? Mas depois, passado um tempinho, tu próprio também has de querer, calma aí, mas é para ir para onde? É para fazer o quê? Para fazer como? Mas isso há de vir a seu tempo. Mas pronto, olha, estamos a ter uma conversa estranhíssima, não é? Mas assim, ao microfone ainda para mais, mas pronto, mas temos de terminar em 10 minutos e faltam 4 pontos, não é? Queres que tu dizes uma frase de um, eu digo uma frase de outro, eu digo uma frase de um, eu digo uma frase de outro, pode ser? Só para terminar, só para as pessoas ficarem... Fidelidade e sinodalidade, o que é que te chamou a atenção e como é que... Esta dinâmica de o sacerdote como irmão, entre os irmãos, e que numa igreja, aqui o Papa diz, numa igreja cada vez mais sinodal e missionária, o ministério sacerdotal não perde em nada a sua importância e atualidade. Pelo contrário, poderá concentrar-se ainda mais nas tarefas que lhe são próprias e específicas. E propõe esta, que não é que o Papa Francisco insistia muito, mas mesmo assim vem de antes, esta liderança mais colegial, mas que eu acho que aqui na paróquia até vamos vivendo assim, não estou a falar tanto nós os dois, mas com vários grupos, o Conselho Pastoral, o Conselho Económico, as conversas, a liderança que é falada com as pessoas, não é? Que não é imposta, e às vezes até, se vocês querem, vamos. Eu acho que isso é um traço de sinodalidade que destacava, porque, é assim, fica a minha citação. Sim. Depois é fidelidade e missão, ou seja, eu gosto muito da primeira expressão, ou seja, do enquadramento que o Papa Leão faz, não é? Que é giro, que é a identidade dos presbíteros constitui-se em torno do seu ser para, não é? E este ser para, não é? É indissociável da sua missão. Por isso, a sua identidade é ser para, e a sua missão parte deste ser para. Depois ele diz, né? Na verdade, quem pretende encontrar a identidade sacerdotal indagando introspectivamente na própria interioridade, ou seja, voltando para si, talvez não encontre nada mais senão sinais que dizem saída. Sai de ti mesmo, sai em busca de Deus na adoração, sai dá ao teu povo aquilo que te foi confiado, e o teu povo terá o cuidado de fazer-te sentir e experimentar quem és, como te chamas, qual é a tua identidade, e fazer-te rejubilar com aquele 100 por 1 que o Senhor prometeu aos seus servos. Afinal não era o Papa Leão, estava a citar quem? 22? Não, era ele. Não, é o Papa Francisco na Missa Papa Crismal. Francisco na Missa Crismal, sim. Dia 17 de Abril. Mas pode terminar. Sim. Se não sais de ti mesmo, o óleo torna-se rançoso. Era esta que eu queria. Francisco, né? O óleo torna-se rançoso e a unção não pode ser fecunda. Pronto, por isso, este caráter de saída faz parte da identidade e da missão do padre. E depois o Papa Leão recorda mais uma vez as 2 tentações que se insinuam contra a fidelidade e esta missão, né? É a mentalidade dirigida para a eficiência. O que fazemos prevalece sobre o que somos, ou seja, temos que fazer, a quantidade de atividades, os projetos realizados, não é? Ou uma espécie de quietismo, não é? Assustados pelo contexto, fechamos em nós mesmos, recusando o desafio da evangelização e assumindo uma atitude preguiçosa e derrotista, ou seja, deixa andar, que isto não vou mudar o mundo, não vou mudar nada, por isso deixa lá fazer. Sim. E depois já há uma nota aqui que também importa recordar, até acho que não tem a ver connosco, mas pode ter a ver connosco, quando ele diz, atenção, cuidado com a exposição mediática, né? O uso das redes sociais, né? Todos os instrumentos hoje à disposição devem ser sempre avaliados com sabedoria, tendo como paradigma de discernimento o serviço à evangelização.
E depois cita lá o São Paulo, na carta aos Coríntios, tudo me é lícito, sim, mas nem tudo me convém. Por isso... Sim, eu penso que este podcast não se insere nestes Não, perigos. depois a dizer, são chamados a dar uma resposta eficaz à grande fome de relações autênticas e sinceras. Por isso é importante na parte da evangelização, se calhar usar esta parte das redes sociais para chegar mais longe, para as pessoas se sentirem mais, se quisermos, mais próximas, mas que isso não pode... Ou seja, se potenciar essa proximidade é uma coisa boa, não é? Sim. E nós vamos experimentando. Ainda hoje estava a ouvir uma notícia que, não sei, sucesso qualquer nos Estados Unidos, não é? Do ano passado para este ano, duplicaram o número de praticantes na missa. E nessa duplicação, ou seja, nesse 100% mais, não é? Diz ele que é evidente, ou seja, as igrejas estavam vazias e hoje estão a abarrotar e tem mais missas e tem mais, não é? Há muito mais juventude, não é? Proporcionalmente. Não é? Duvido que tenha sido o anúncio do Senhor Prior à porta da igreja a dizer que Cristo ressuscitou e Cristo ama-te. Duvido que tenha sido o Senhor Prior no confessionário a fazer essas coisas todas. Por isso, estas redes sociais, o fazer chegar a mensagem do Evangelho, o dar um rosto próximo, familiar, não é? Que a pessoa que está habituada a ver ou ouvir, que a mãe, aquela é a minha casa, não é? Se for como anúncio para convite, não é? E que depois potencia essa relação próxima, essa prática nos sacramentos, essas coisas todas, é ótimo. Agora é preciso ter cuidado e ter atenção para não ficar só pela rama, pelo espetáculo, ou pelos soundbites, ou tudo mais. Pronto, e para terminar, que já terminámos, já falámos muito. Então, eu queria dizer 3 coisinhas. Está bem. Eu acho que a Filial Futuro não tem assim muita coisa, mas ainda sobre este é... Tem a ver com as equações, que é pronto. A meu ver, é o meu... Eu não é o meu calcanhar daqueles, mas é assim o meu espinho carvado na carne, que estou sempre a cascar na minha cabeça. Pronto, mas então só dizer aqui uma coisa no ponto 25, que eu acho que é bom para a mentalidade de todos nós, os padres e das pessoas, mas que é, em todo o caso, doar-se sem reservas não pode e não deve comportar a renúncia à oração, ao estudo, à fraternidade sacerdotal, mas pelo contrário, torna-se o eixo no qual compreende tudo. Depois continua. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas... Eu ainda encontro pessoas a achar que o padre só celebra a missa. Portanto, o padre passa o dia inteiro sem fazer nada. É o único sítio onde te vê. Exatamente. É o único sítio e depois, quando eu não estou, estranham de eu não estar. E por isso... Isso é bom sinal, que é sinal que gostam de ti. Não, claro. Não, mas acho que é bom este preferirem um padre que estuda, que reza e que até passa tempo com outros padres. Eu acho que é bom irmos tanto para nós. Muitas vezes não é intuitivo, não é? Sim. Tenho que atender uma pessoa, vou rezar. Não é intuitivo. Sim. Mas às vezes perceber que é importante esta escolha de agora não posso, tenho que ir rezar. Não é? Agora não posso, tenho que ir estudar. Agora não posso, tenho que ir estar com outro padre. Sim, mas há alturas em que não posso ser, agora não posso. Ou seja, esse é que é o discernimento. Exatamente. Há algumas coisas com algumas pessoas que a gente vai conhecendo, porque já estão cá. As pessoas às vezes, eu também acho que isso é um bocadinho doentio, mas pronto. Mas eu já falei várias vezes com as pessoas a dizer, olha, o facto de eu não lhe dar resposta é sinal que eu estou à vontade consigo. É sinal que faz parte do meu mundo, da minha história. Ou seja, eu tive que ir a outro sítio de uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Ou seja, eu valorizar mais o outro que não conheço de lado nenhum não, é porque eu gosto mais de si. Ou seja, é porque eu confio mais em si. É porque faz parte mais do meu dia-a-dia. Por isso, às vezes, não é, a vida, não é, estas circunstâncias, estas novidades, não é, impõem-se, entre aspas, não é, àquilo que é a nossa vida muitíssimo bem organizada e bem gerida. Por isso é que é preciso estarmos ligados constantemente à corrente, não é? E sim, eu lembro no seminário, já padre, mas pronto, mas na formação dos padres, não é? Lembro uma vez, era o senhor Bispo, que eu gosto muito, até chegou a ser meu diretor espiritual e tudo, antes de ser Bispo, era o Dom Carlos. E ele era o bispo aqui da nossa vigararia, então começámos as reuniões todas de vigararia com uma breve reflexão, assim, a partir do Evangelho, a partir de um texto qualquer do magistério. E aquilo ele falava muito bem, tinha as coisas muito bem organizadas, eu tirava imensos apontamentos. E eu lembro de uma vez a dizer, Sr. Dom Carlos, se nós fôssemos a fazer as 3 coisas que disse nas últimas 3 reuniões, não é? Elas autonegam-se. Uma está a dizer, pá,
tu rezares a liturgia das horas à hora num sítio é tão importante como atenderes as pessoas. Por isso, estás a atender uma pessoa que é Nosso Senhor. Por isso, espera 10 minutos. E depois na outra diz, Nosso Senhor vem pelo incerto e por isso nós não devemos impor os nossos ritmos, os nossos hábitos, os nossos não sei quantos. E ele ria-se a dizer, pois é, e tudo isto é verdade. E por isso tens de ser tu a saber discernir, não é? Na tua oração, Sim. na tua vida pastoral, naquilo que são os momentos da tua vida pastoral, tens de saber discernir qual é que é a voz de Deus. Portanto, pode ser, esperem um bocadinho que eu estou a rezar e agora não dá porque tenho que ir para a missa, não é? Aquelas pessoas amorosas, não é? Que faltam... As pessoas acham que eu vou chegar à missa muito, muito em cima da hora. E eu, para aqueles que já me perguntaram, já disse, olha, é a única maneira que eu tenho para ter silêncio, porque se eu estiver na sacristia meia hora antes, eu não consigo preparar para a missa, porque durante essa meia hora vão não sei quantas pessoas para falar comigo e eu de repente chego à missa assim de paraquedas. E por isso, o facto de eu chegar 2 minutos antes ou 5 minutos antes só me dá tempo para me mentar, para dizer olá e bom dia, ou seja, que não exija muito da minha distração ou da minha atenção, e pronto, e começa a missa. É quase como se eu tivesse o meu tempo de... Mas mesmo nesses 5 minutos há sempre assim umas pessoas piedosas, Senhor Padre, pode-me confessar. Estou a falar das piedosas, não estou a falar de todos aqueles que se pedem para confessar, não é? E depois dizem, Senhor Padre, eu só demoro 1 minuto. E eu, está bem, mas eu demoro 5. A confissão não é só, eu tenho que ir ouvir, tenho que dar absolvição, tenho que dar um conselho, tenho que dar não sei quantos, por isso a senhora pode, ou o senhor pode apenas demorar 1 minuto a confessar-se, mas eu não estou aqui para ser usado e deitado fora, por isso as pessoas ficam assim muito a olhar, venha depois da missa, não se preocupe. Por isso nós precisamos ter este discernimento de saber, não é? O que é para fazer ou deixar de fazer, mas não é fácil. Sim. E pronto, e então encerramos com o tema das vocações, não é? Sim, ou seja, a fidelidade e futuro... Não há futuro sem cuidar de todas as vocações. De todas as vocações, sim. Vamos fazer uma espécie de intenção de missa regular, semanal ou até diária, pelas vocações, havia acho que eu contei isto, o padre Lereno, de São João de Brito, também não conheceste. Não. Pronto. Ele morreu há pouco tempo, por isso já devias ter conhecido, mas ele estava velhinho. Eu ouvi do falecimento dele, mas não... O padre Lereno era um padre espetacular e foi parque de São João de Brito durante muitos anos e eu tive um colega de curso que era lá da paróquia de São João de Brito. Aliás, 2. Um não era de curso, outro era só de seminário. E eles diziam muito, né, que a vida pastoral do padre Lereno, assim, o seu principal critério de fecundidade pastoral eram as vocações. Ele dizia, eu só serei um padre realizado quando a minha paróquia der 12 padres. Se Jesus escolheu 12 apóstolos, a paróquia de São João de Brito também tem que dar 12 padres. Ele falava muito disso e de facto acho que foram 14 ou 15 padres no seu tempo de vida, na paróquia. Como é óbvio, não foram todos diretamente por ele ou por deixar de ser, mas foi no ambiente comunitário, nesse ambiente que ele como parque criava, né? E aquilo sempre me ficou assim na cabeça, não é? E é um dos grandes... Quando cheguei já havia um no seminário, que hoje é padre espiritano, o padre João Paulo. Depois já havia uma também no convento, depois entretanto foi outra que eu nem sequer cheguei a conhecer, mas também foi para o convento. Ou seja, nós temos aqui 3 ou 4 vocações que já aconteceram no meu tempo de vida pastoral, mas que eu não tive nada a ver de nada. Depois, tirando isso, sabe, pessoas próximas, ligadas a Cascais ou ligadas ao padre Nuno, assim, hay 1 ou 2... Um já é padre, o outro é franciscano, o outro é assim. Mas como dinamismo de vida comunitária, depois há assim uns quantos que foram lá para aqueles seminários lá da Europa, da França ou da Alemanha também, mas é isso mesmo. Ou seja, nós percebermos que sem vocações não há futuro, sem famílias santas, não é? Sem famílias santificadas, não há igreja, e sem sacerdotes, sem religiosos ou religiosas, a igreja fica depauperada, não é? De facto é um grande desafio. E como é que podemos fazer? Já te contei aquela história a ASES, há uns anos atrás, decidiu dizer à igreja, olha, nós estamos muito gratos à igreja. A igreja nos últimos anos,
os padres que nomeou para assistirem aos nossos grupos e tudo, ou seja, sentimos completamente acompanhados, rejuvenescidos, desafiados, né, a viver o Evangelho naquilo que é a nossa vida profissional. Ou seja, eu acho que a Igreja está-nos a fazer um ótimo trabalho, um ótimo serviço. Nós acho que também podíamos ajudar a Igreja instituição, naquilo que vocês estão a falar com um dos melhores profissionais que existem em Portugal, ou se não são os melhores, conhecem os melhores, né? Trabalham com os melhores. Por isso, como é que nós, na nossa vida, na vida profissional, podemos colaborar com a missão da Igreja para o seu bem? Então fizeram assim era um projeto, uma consultora, né, das McKinseys da vida, não sei se era ou que não era. Então foram falar com os bispos, né, com a Conferência Episcopal Portuguesa, para saber como é que se organizava, quais eram os desafios, quais é que eram os desafios. E foram também ao bispo, na altura era o bispo de Aveiro, como é que ele se chama? O Dom António. Dom António Francisco. Dom António Francisco, que portanto foi o bispo do Porto, e ele era bispo de Aveiro e era o presidente da Comissão das Vocações. E que comentavam um dos que estava do lado lá dos consultores, não é? Quer dizer, nós chegámos lá ao Sr. Bispo, então qual é que é o objetivo desta comissão? Não, é lá pelas vocações, mas o que é que são as vocações? Então, são em particular serviço, os padres, as religiosas, isso, os missionários, assim, sabe? Mas precisam de padres, precisam de... Sim. Então, o que é que se faz para ter mais padres? Porque era do género, se me disser para ter mais padres nós precisamos, não sei, de ter mais telhas na igreja, um cartaz não. Sim, já pensaste no seminário hoje? Não, mas o que o Dom António Francisco disse foi do género, não sei, a gente reza, foi o que o Nosso Senhor pediu para fazer, foi para rezar. E eles a dizer, quanto é que é preciso rezar para a vocação? Se você me disser que tem que rezar 57 rosários, a gente cria aqui um esquema de organizar projetos em que toda a gente reza 57 rosários no mês, que é para ver se há vocação. E ele só se ria porque é uma mentalidade completamente diferente, não é? Mas de facto nós podemos, como diz o Santo Padre, podemos criar ambientes de encontro com o Evangelho, ambientes de vida comunitária, ambientes de vida que puxa para cima e, estando atentos, poder corresponder a esses chamamentos de Nosso Senhor. Mas nada me faria, assim, se quisermos, mais feliz ou mais realizado, não é? Há muitas coisas, não é? De ajudar a pessoa concreta no seu momento de vida concreto, como é óbvio, é ótimo, mas poder participar numa comunidade, num ambiente que gera vocações, como é óbvio, famílias santas, não é? Que é a raiz de todas as outras vocações, um amor conjugal, mas de vocações particular consagração continua, por isso é que continua a ser um espinho cravado na cara. Não sei se estou a ser orgulhoso ou vaidoso ou autossuficiente em pensar que queria ter 10 padres e 20 freiras, não é? Mas sim. Mas se tivesse, seria um padre mais realizado, entre aspas, não é? Mas estaria ainda mais agradecido a Nosso Senhor. Mas pronto. Seja o que Deus quiser, continuamos a rezar pelas vocações. É verdade. Então, queres terminar? Já sabes o e-mail ou não? Depois, como é que as pessoas podem dizer o e-mail? Então vá, muito obrigado pela vossa atenção. Vamos continuar este caminho ao longo deste ano 2026. Quem quiser, e o Padre Simão está aqui contentíssimo e animadíssimo para ler todos os e-mails que nos puderem mandar com propostas de tema e até de estilo aqui do podcast. Podem usar, é fácil, é só pôr podcast, e depois paroquiadecascais.org, que é o domínio aqui da paróquia. Por isso, até lá, olha, uma continuação de umas santas entradas, um bom tempo final deste Natal, da Epifania do Senhor, e vemo-nos para a semana, se Deus quiser. Vamos. Não é? Vamos